Imagina uma cidade gigante erguida num lago, com templos, canais, mercados e guerreiros, onde floresceu um império temido da América Antiga. Mas, para entender como eles se tornaram tão poderosos, primeiro precisamos olhar mais para trás, para as civilizações que prepararam o terreno para o seu surgimento. O Império Azteca, primeira parte. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os Olmecas e os Zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte. Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que Veríamos ligavam como a os canais se cidade conectam com os a campos, outros centros urbanos e o a restante das outros margens. lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. Pense nisso por um segundo. Uma cidade com mais de 250 mil habitantes, construída sobre um lago, unida por canais e cercada por montanhas. Se você pudesse viajar para uma cidade do mundo antigo, escolheria Tenochtitlan, Babilônia ou Egito? Conte-me sobre isso abaixo. A alimentação asteca. Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Dos astecas! Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os astecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os astecas.
Mas uma das coisas que os astecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os astecas ainda comiam vermes como eu. E não esqueça de meus parentes como gafanhotos, formigas e larvas, que eram também uma parte importantíssima da dieta asteca. Se você pensa que é nojento, eu garanto, nós somos deliciosos. Eu disse deliciosos? Não, mentira. Socorro! Deixa eu sair daqui. Eu não sou delicioso, não. Agora eu quero saber uma coisa. De todas as coisas que os astecas comiam, o que você estaria disposto a experimentar? Milho? Chocolate? Pimentas? Insetos? Vamos ver quem topa nos comentários. As chinampas. Oh, isso é terrível. Não tenho comida bastante para alimentar o meu filho. Pô, mamãe, ainda tô morrendo de fome. Com o crescimento da população asteca, começou a ficar difícil cultivar alimentos suficientes para todos comerem. O problema era que não havia terra suficiente para as plantações. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. Mas embora Tenochtitlan fosse uma cidade maravilhosa, também era o coração de um império temido. Um mundo onde a guerra, os deuses e os sacrifícios humanos ocupavam um lugar central. E muito em breve, do outro lado do oceano, chegariam homens dispostos a mudar seu destino para sempre. E essa é a parte mais intensa dessa história. No próximo episódio, o Império Azteca, segunda parte. Os astecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.